O objetivo dessa aula é o estudo dos números irracionais e dos números reais. Dois conjuntos que a gente não estudou ainda, né? Aqui desse lado, nós temos uma revisão do 6º ano e do 7º ano, com os conjuntos numéricos que foram estudados nessas séries, né, amiguinho? Olha só, primeiro conjunto numérico, para recordar você. Se você quiser, você pode pegar o site e assistir essas aulas, né? Estão disponíveis. Primeiro conjunto, o conjunto dos números naturais, representados pela letra N, N de natural, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante, até no infinito. Depois, o conjunto dos números inteiros, que contém, né, o conjunto dos números naturais, o 0, 1, 2 e assim por diante, mas também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, né? E aí continua, aqui para o mais infinito, lá para o lado esquerdo para o menos infinito, né? Depois, surgiram os números racionais. Quem eram eles? Os números que podiam ser representados na forma de fração, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero. Quem eram os números racionais? Só para recordar. Todos os números inteiros, esses aqui, o 3, o 2, o 1, o 0, o menos 1, todos eles são racionais. Por quê? Porque eles podem ser escritos na forma de fração. O número 3, por exemplo, a gente pode escrever 3 dividido por 1. Está escrito na forma de fração. Ou 6 dividido por 2. O número 0, 0 dividido por 5 é 0. Os negativos também. Menos 3 é menos 3 dividido por 1. Então, todos os números inteiros são racionais. Os decimais exatos, lembra quem era, amiguinho? Então, aqui, ó, se você não lembra, vou te colocar um exemplozinho aqui, tá? Ó, um número decimal exato, ó, o 4,5. Esse é um número decimal exato. Ah, professor, dá para escrever na forma de fração? Dá, porque ele é um número racional, então ele pode ser escrito na forma de fração. 45 sobre 10. Outro, né, aqui do ladinho, ó. 3,17, 317 sobre 100 dá 3,17. Então esses números aqui, ó, quando eles terminam, né, não tem reticências aqui no final, eles não vão até no infinito, eles são decimais exatos. Decimais exatos são números racionais. Dízimas periódicas. Lembra, amiguinho, o que é uma dízima periódica? Olha o exemplo aqui, ó, aqui embaixo, de uma dízima periódica. Ó, 1,666 e ó, 3 pontinhos aqui, né? Isso quer dizer que esse 6 vai até no infinito. Ah, esse número pode ser escrito na forma de fração, professor? Pode. Sabe quem é essa fração aqui? 5 terços. Pode fazer. 5 dividido por 3 dá isso aqui, ó. Então toda dízima periódica pode ser escrita na forma de fração. Dá um outro exemplo, ó. Um outro exemplo de uma dízima periódica. 4,32, né? E vai se repetindo aqui é o 32, ó. Esse número também pode ser escrito na forma de fração. Tá ok, amiguinho? Então, quem são os números racionais? Os inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas, essas 3 classes. E, obviamente, as frações, né? Tipo, 4 terços já é uma fração. Se eu dividir 4 por 3, vai dar uma dízima periódica. Ok, amiguinho? Então tá aqui, ó. Isso aqui a gente já tinha estudado, já havia estudado. Agora, surgem os conjuntos que a gente não viu ainda. Os irracionais, representados pela letra I. Números que não podem ser escritos na forma de fração, A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Ou seja, os racionais eram aqueles que podiam ser escritos nessa forma de fração aqui, ó, que ele está falando. Os irracionais são os que não podem ser escritos na forma de fração. A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. 2 classes, amiguinho, só tem que saber isso. As raízes inexatas e as dízimas não periódicas. Então, por exemplo, aqui do ladinho, né? Ó, a raiz de 3, ela não é exata, ela é uma raiz inexata. Então, ela é um número racional, tá ok? Ó, outra... A raiz quadrada de 10 também é um número que não é exato, é uma raiz inexata, né, amiguinho? Então, veja bem, todas as raízes que não forem exatas são números irracionais. E também as dízimas não periódicas.
que é uma dízima não periódica, professor? Aqui, ó. O que é uma dízima não periódica? Vamos lá. 12,43015,6, e ó, reticências. Tá vendo, amiguinho? Não tem nenhum período de repetição, não tem nenhum grupo de números que fica se repetindo aqui, ó. Tá? Ó, poderia aparecer o 7 de novo aqui, tá? Nem esse 7 aqui, né? Claro, né? Até vai ter que se repetir uma hora. 7, 0, tal. Mas não tem, por exemplo, que nem aqui, ó. 32, 32, 32. Não tem um período de repetição. Os números vão modificando-se aleatoriamente. Então isso é uma dízima não periódica. É um número irracional. Um carinha muito famoso, e a gente vai falar bastante sobre ele aqui na aulinha, que é irracional, é o nosso querido π. Que vale quanto aproximadamente? 3,1415 tal. Ele é uma dízima não periódica, o π. O π é um número irracional. Ele é resultado da divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Vou comentar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, amiguinho, números racionais não podem ser escritos na forma de fração A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero, né? E essas duas classes aqui, é isso que você tem que saber. Raiz inexata e dízima não periódica é número irracional. Não dá para escrever na forma de fração. Ok, amiguinho? Esse tipo aqui, né? E aí, por último, né? Sem acrescentar mais muita coisa, né? O que a gente já sabe, os números reais representados pela letra R. Os números reais são obtidos da união desses com esses aqui. Juntando os racionais com os irracionais, eu tenho o conjunto dos números reais. É o conjunto mais amplo estudado aqui no ensino fundamental. Lá no ensino médio aparece um outro conjunto chamado conjunto dos números complexos, né? Mas isso mais para frente, tá? Mas aqui no fundamental, o conjunto mais amplo que a gente conhece é o conjunto dos números reais. Ó, raiz de 10 é um número real, 0 é um número real, menos 3 é um número real. Todos os números que estão aqui no quadro representados pertencem ao conjunto dos números reais. Duas informações, ó, muito importantes, tá? Raízes quadradas. Raízes quadradas de números negativos, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, não pertencem aos reais. Raiz quadrada, quarta, raiz sexta, ó. Raiz sexta de menos 16, vai lá, ó, não pertence aos reais. Tá bom, amiguinho? Então, ó, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de número negativo não pertence aos reais. E, ó, uma coisa que a gente não aceita aqui na matemática é isso aqui, ó. Divisão por zero. 3 dividido por zero também não é um número real. Não se pode dividir por zero. Está escrito aqui, não? A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Já fala aqui, ó. Não pode dividir por zero, tá? Entendeu, amiguinho? Tá? Muito importante esse conhecimento aqui. Exemplozinho, né? Identifique os números abaixo como racionais, letra Q, ou irracionais, letra I. Né? Completando os espaços com os símbolos Q ou I. Vamos lá então, amiguinha, para identificar quais são racionais e quais são irracionais, tá? Vamos lá então. 3,45, 12, 54, 201 e tal. Ó, amiguinho, não existe um período de repetição aqui. Então, é uma dízima não periódica, portanto, é um número irracional. Então, esse número pertence a I, pertence ao conjunto dos números irracionais, ok? Raiz de 18 é uma raiz exata? Não é, né? É uma raiz inexata. Portanto, também pertence a I. Eu sei por quê. 4 vezes 4 é 16, né? Raiz de 16 seria exata. E 5 vezes 5 é 25. Então, não tem nenhum número que é natural que elevado ao quadrado deu 18, né? Ela é um número irracional. Menos 5. Menos 5 é um número inteiro, não é? Se é inteiro, é racional. Então, pertence a Q. Certo? 98,1212 é uma dízima periódica. Pode ser escrito na forma de fração, com numerador e denominador inteiros. Então pertence a Q, é racional. 54,37. O 37 tem essa barrinha aqui em cima, ó.
essa barrinha aqui em cima significa que esse 37 vai se repetindo até no infinito. 37, 37, 37, 37 e assim por diante. Isso daqui é um número racional, certo? Então pertence a que? É uma dízima periódica. Raiz quadrada de 36 é exata? É. Vale quanto? 6. 6 vezes 6 é 36. Então pertence a que? É um número natural, inclusive. É 6, né? Menos 9 quintos. Menos 9 quintos é uma fração, é ou não é? Então, amiguinho, com numerador e denominador inteiros, não é assim? Menos 9 quintos é um número racional. Pertence a que? E zero? Zero é um número natural, né, amiguinho? Se é natural, pertence ao conjunto dos números racionais que... Então, os únicos números irracionais que nós temos aqui são os dois primeiros, o A e o B. O resto são todos racionais, o restante, todos eles, né, da C para frente, podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominadores inteiros e denominador diferente de zero. Aqui nós temos a representação dos conjuntos numéricos estudados, né, ainda há pouquinho, na forma de um diagrama. Olha só, primeiro conjunto, naturais. Quem está aqui? O 0, 1, 2 e assim por diante. Os naturais estão contidos dentro dos inteiros, né? Que além do 0, 1, 2, 3, possui os números negativos também. Assim, menos 1, menos 2, menos 3. Os inteiros estão contidos dentro dos racionais, que é esse conjunto vermelho aqui, esse retângulo vermelho. Ok? Isso quer dizer que todo número natural e todo número inteiro também é um número racional. Está dentro do conjunto dos números racionais. Ok, amiguinho? Aqui em azul, do lado aqui, ó, os irracionais, que não tem nenhum elemento em comum com os racionais, né? Os racionais e os irracionais não possuem nenhum elemento, nenhum número que seja ao mesmo tempo dos dois conjuntos. Ok, amiguinho? E fora aqui em preto, englobando os irracionais e os racionais, nós temos o conjunto dos números reais. Quer dizer que todos os números que estão aqui dentro também são números reais. Represente os números racionais abaixo na forma decimal. Vamos lá, amiguinho. 7 dividido por 10. Dividir um número por 10, basta correr a vírgula uma casa para a esquerda. Esse número aqui é 7,0, a vírgula está aqui. Ela deve vir uma casa para a esquerda. Ou seja, né, 7 décimos na forma decimal é 0,7. 394 dividido por 100. Quando você divide um número por 100, você deve correr a vírgula duas casas para a esquerda. A vírgula está aqui depois do 4, ela não aparece, mas ela está aqui. Você deve vir duas casas para a esquerda. Uma, duas. Então o número é 3,94. Sempre assim. Aqui, 5.413 dividido por 1.000. Dividir por 1.000 é correr 3 casas para a esquerda. A vírgula está aqui depois do 3. Uma casa, duas, 3. Então o número passa a ser 5,413. Da mesma forma que eu posso escrever um número na forma de fração, na forma decimal, passar ele para a forma decimal, eu posso pegar um número na forma decimal, né? Se for um decimal exato ou uma dízima periódica, e voltar ele para a forma de fração. Tá ok, amiguinho? E 16 dividido por 11. Perceba, não é divisão nem por 10, nem por 100, nem por 1.000, nem por nada disso. É dividido por 11. Então esse eu tenho que dividir mesmo. Lembra como é que faz, amiguinho? Vamos lá então. 16 dividido por 11, né? Vai lá. O 16 dividido pelo 11 vai dar uma vez, né? Porque 2 vezes 11 dá 22. Aí passa do 16. Aí aqui, ó. Aí você faz a subtração, não é assim? Até que dá 6 menos 1 dá 5. 1 menos 1 dá 0. Pois é, não tem mais nenhum número para baixar. O que eu faço então? Eu coloco um 0 aqui e uma vírgula ali. Não é assim? 50 dividido por 11, se eu multiplicar por 5, o 11 vai dar 55, vai passar de 50. Então é 4 vezes, né? 4 vezes 11 é 44. Faz a subtração. 50 menos 44 não precisa fazer pelo processo tradicional. 50 menos 44 é 6, né, amiguinho? Então vai dar 6 aqui.
Coloca um zero, não vai colocar outra vírgula, porque não precisa mais, né? Uma só. 60 por 11 dá 5 vezes. 5 vezes 11, 55, né, amiguinho? Aí diminui. 60 menos 55 dá quanto? 5. Coloca o zero. 50 por 11, 4. 4 vezes 11, 44. Diminui. 50 menos 44, 6. Coloca um zero. Ó, tá vendo? 50 estava aqui, apareceu aqui de novo. 60 está aqui, apareceu aqui de novo. Vai ficar repetindo 50, 60, 50, 60 a vida inteira, amiguinho. Então o que vai acontecer? 60 por 11 dá 5, né? Ó, isso aqui nunca vai terminar. Vai ficar sempre 1.45, 45, 45, 45, até no infinito. Então, amiguinho, perceba que isto é uma dízima periódica. Esse número aqui, 16 sobre 11, escrito na forma de fração, fica dessa forma ali. 1.45, 45, se por diante até no infinito. Ok?